Quero saber, você só elogia o seu filho quando ele acerta? Esse é um tema muito importante de a gente conversar, gente, porque influi diretamente na autoestima dos nossos filhos. E, como tudo, existe como é que fala? Uma intensidade, né? Elogiar demais, elogiar desnecessariamente também pode não ser um caminho. E será que elogiar quando acerta é um caminho interessante? Vamos continuar a nossa leitura, a gente está quase acabando o livro, tá? A gente está lendo Crianças Sem Limites e o capítulo de hoje é curtinho também, tá? Então eu convido você a gente ficar conectado nesses poucos minutos para a gente aprender um pouquinho mais sobre criança. Eu sou a Liz Giacomelli, trabalho com crianças há 20 anos, sou formada em psicologia positiva, sou formada em programação neurolinguística, educação viva e consciente, sou uma eterna aprendiz. Tenho o título de jornalista também, então sou muito curiosa e sou mamãe da Isis de quase 3 aninhos. Olha só, valorize os esforços da sua criança. Esforços, olha só, é diferente de acertos, tá? Então vamos lá, olha o exemplo que ela dá aqui no livro. Com 1 ano e meio, por mais que se esforçasse, o meu filho não conseguia fazer as palavras saírem de forma compreensível. Ele bem que tentava, fazia careta e tudo mais, mas acabava desistindo antes mesmo de colocar as palavras para fora. Sempre que saía alguma coisa aproximada do som esperado, eu comemorava, aplaudia muito e buscava incentivá-lo. Mas achei que ainda podia contribuir mais. Combinei com meu marido que, diante da dificuldade observada, qualquer tentativa de fala seria valorizada, elogiada, aplaudida por nós. Valorizaríamos não só os acertos, mas também as tentativas. Deu certo. Desde então, o menino está soltando a língua cada vez mais. Copia os sons das palavras, busca falar o mais correto possível. Tem inclusive pronunciado palavras com várias sílabas, como baleia e caminhão. Fica a dica. Às vezes, o esforço dos nossos pequenos vale mais que seus acertos. E reconhecer isto pode ser exatamente o caminho que leva aos resultados desejados. O que eu vejo por aí é os adultos corrigindo o tempo inteiro as crianças. Não dão nem a oportunidade de elas naturalmente testarem as suas habilidades. Quantas vezes você já deve ter visto crianças no parquinho com pais ensinando como que sobe, como que desce, como que pula, como que arrasta, como que isso, como que aquilo, sabe? E quando a criança cai, qual é a primeira coisa que a gente escuta aí da maioria dos adultos para a criança? Ah, eu te falei, cuida, é perigoso, cuidado. E, gente, se vocês soubessem o impacto, lá no inconsciente, hoje, o mundo de hoje, dos adolescentes e adultos, o nosso mundo mesmo, como que a gente lida com o nosso erro, com as nossas tentativas frustradas muitas vezes? A gente lida, às vezes se desmotiva, a gente fica triste, às vezes a gente para até de tentar, não é verdade? Ou a gente fica também esperando o elogio externo, esperando o incentivo. Por isso que eu digo que tudo tem um limite. Ela deu um exemplo aqui, mas eu queria que vocês percebessem, fizessem uma reflexão sobre isso, para isso também não ser uma dependência da criança. Daqui a pouco ela vai o tempo todo estar esperando uma aprovação externa. Então, cuida com essa intensidade de elogiar às vezes também as tentativas. Deixa um pouco quieto, observa mais, dê um pouco mais de tempo. Eu prefiro seguir esse caminho, tá? Ela dá aqui algumas indicações legais, tá? Quando a criança está fazendo as tentativas, os erros são parte do processo, não precisa ser punido, condenado e nada. Ignorá-los ou até aplaudir as tentativas, em alguns casos, pode ser um estímulo interessante para chegar no acerto.
Há de se ter cuidado de a criança não acabar entendendo tudo errado, ou seja, entender que o que fez é o resultado esperado. Mas não precisa se preocupar muito com as adequações, ela mesma vai cuidando disso com o passar dos dias. Cabe a nós, adultos, cuidar de que esteja sempre motivada e estimulada para continuar seguindo o seu caminho no aprendizado e nas tentativas. Lembrando que uma criança autorregulada, uma criança que não tem tanta assim interferência de adulto, ela por si só ela é curiosa, por si só ela é autoestimulada, por si só ela não se auto-sabota, como normalmente a gente faz com a gente. Quando os erros são muito corrigidos, comentados, punidos, o efeito pode ser desestimulante. Quando o foco fica nos acertos e nos esforços feitos, a relação melhora e o sentimento da criança também. Ela se sente motivada e capaz. Aliás, sobre a forma adequada de elogiar uma criança, existe uma interessante pesquisa realizada por Carol Dweck, eu li o livro dela, que chegou à conclusão que crianças elogiadas em sua inteligência acabam com resultados inferiores àquelas elogiadas pelos seus esforços. Também não estava muito... elogiando e incentivando de maneira adequada, pode-se estimular os seguintes comportamentos empreendedores. Estabelecer metas, persistência, exigência e qualidade, eficiência, independência e autoconfiança. E esse foi o nosso book de mãe de hoje. Eu espero que vocês curtam esse nosso pequenos minutinhos assim, né, de estar junto. Pra gente refletir um pouco sobre isso, sobre qual é a forma que a gente está se relacionando com os nossos filhos e com as crianças em geral, se você é professor ou trabalha com criança, né? Eu acho que o resultado deles lá na frente tem muito a ver com a gente estar ajudando ou atrapalhando nesse processo. Então vamos deixar as crianças em paz e a gente que vem estudar mais. Combinado? Até o próximo book de mãe. Queria até pedir desculpa, gente, por horários, porque assim, não tá dando pra cumprir horários aqui, tá bem complicado, né? Cuidar de casa, filho... e todas as intempéries que acontecem nessa pandemia. Cada dia é uma surpresa. Mas estou aqui e deixo tudo gravado no Instagram, no IGTV e no canal do YouTube, todos os audiobooks comentados desse nosso primeiro livro que está quase acabando. Para quem está começando nessa jornada, é um livro bem interessante. Tá bom? E comenta aqui se você quer um outro livro, alguma outra coisa, se você tem alguma dúvida sobre o seu filho, tá bom? Eu vou gostar bastante de saber. Beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau.